honesto, né? Dificilmente você vê um político que se qualifica, que continua estudando, que continua indo para fora para trazer coisas novas, ainda mais vereador, né, Hilton? Vamos ser bem honestos. A gente tem uma situação aí com as câmeras, viralizam uns vídeos de vereador que foge muito do jeito que nós te enxergamos, né? É uma pessoa que conhece do que tá falando e sabe o que é melhor para a população. Mas a maioria dos engenheiros e de quem nos assiste tem aquela dúvida famosa. Na prática, o que o vereador faz, Ailton? Essa dúvida a gente sempre gosta de explicar muito bem, deixar bem claro qual é o papel do vereador. E aí, inclusive, abre um parênteses, a gente dá aula de processo legislativo, uma oficina que a gente tem lá na Faculdade de Direito de Vitória. E a primeira coisa que a gente pergunta é o que vocês acham que o vereador faz no dia a dia, né? Qual é a minha rotina? O que vocês acham que eu faço? Aí, né, sempre vem várias falas que são curiosas. Mas, na prática, o que a gente faz? A gente legisla, né, no âmbito municipal. Então a gente cria leis no âmbito municipal, dentro da nossa competência legislativa. A gente fiscaliza o Poder Executivo na aplicação do orçamento, na prestação de serviço. A gente tem esse papel de fiscalizar contratos. E é por isso que é importante você ter um conhecimento técnico, porque que adianta você fiscalizar sem conhecer? Então você vai ler um contrato e não vai entender nada do que está ali. Você vai fiscalizar um processo legislativo, você vai fiscalizar uma entrega, você tem que ter um conhecimento para fiscalizar aquilo, né? Afinal de contas, é preciso conhecer para depois falar. E na hora que fala fiscalizar, eu acho que é importante sempre levar essa pauta, né? Porque fala muito de obra, a gente recebe essa reclamação. Exato. O vereador, ele tá ali, na hora que faz a fiscalização, ele quer cobrar os documentos, quem são os responsáveis técnicos, o engenheiro da prefeitura que está fazendo, ou a empresa que está fazendo. Então, esse papel de fiscalizar é muito importante para nós, engenheiros, né? O vereador, quando ele atua com isso, ele atinge diretamente a nossa profissão. Exatamente. É isso que eu falo. O preparo técnico do político, do gestor público, do vereador, afeta a área de todos os outros profissionais. Porque no momento que você está construindo, no momento que você está fazendo uma obra, e você vai explicar para o vereador aquela parte técnica, e se ele não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo de base para entender um contrato, ele vai tirar da cabeça dele o que ele achar melhor. E de fato, não conhecemos de tudo. Mas a gente precisa ter o mínimo de noção de cada setor, de cada área. Por isso que eu falo que o direito é uma ferramenta muito importante. Por isso que eu falo que o estudo, a experiência, a prática é uma ferramenta muito importante. E como você bem disse, não adianta nada eu ganhar uma eleição, perder o anseio, a vontade e desistir e ficar ali na mesmice, entendendo que é só aquilo que eu faço, eu vou ficar fazendo o beabá, o básico ali, e não vou desenvolver nada para além do que eu já tenho de protagonismo, que é a legislar, fiscalizar. E um outro papel importantíssimo do vereador, que às vezes as pessoas esquecem, é do diálogo com a população. É do dia a dia da rua. É trazer os anseios da população e levar isso, transformar isso em pedidos de indicação, em indicação de projeto de lei, indicação de obras do executivo. A gente tem uma ferramenta técnica chamada indicações, que a gente indica à prefeitura para que ela possa executar um serviço de competência deles. Por exemplo, existem matérias que vou legislar sobre servidor. Isso é uma competência do executivo, mas eu posso indicar para que ele possa legislar de uma forma que eu entendo melhor, de acordo com os estudos que eu já fiz, com a legislação comparativa de outro município, de outro estado. Por isso que é importante você fazer esse benchmark também. Entender outras realidades, ver que deu certo e adequar para cá. Eu vejo sempre que você você fica muito na rua, né? Eu falo muito isso, você tá sempre rodando, sempre ouvindo. E na hora que você fala de indicações, as pessoas talvez não tenham esse conhecimento. É que você talvez tem lá o canal de ouvidoria na prefeitura, que você pode pedir e reclamar. Mas geralmente você, eu vejo que você rodando muito na Praia do Canto, Mata Praia, indo lá na região de Santo Antônio, tudo ali. Todas as regiões você acaba atendendo aqui no Vitória, né? Você tá sempre em todos os locais que te chamam, que te demandam. E é uma forma daquela população ser ouvida rápida. Porque geralmente você tem um problema na sua rua, um problema numa escola que acontece, que você chega no vereador, o prefeito e a prefeitura vai ouvir muito mais rápido, não é? Do que eu pessoalmente ir lá e tentar abrir uma reclamação, conseguir chegar a quem resolve, né? Esse papel de fazer esse elo é do vereador então, né? De fato, o vereador ele é eleito justamente também para isso. Ele representa a população, né? A gente fala que ali é um porta-voz da população, é o político mais próximo da população. O político, pelo menos deve ser, eu trabalho dessa forma, um político mais acessível que a gente encontra. Porque para pensar, hoje você tem um canal de comunicação, se eu ligo para um senador, ele te atende, resolve o problema de uma rua. Não é. É o vereador que está ali, é o vereador que está presente, o vereador tem que estar atento a essas duas partes, a rua, ao diálogo com a população, mas também a questão técnica legislativa. E você tocou num assunto muito importante,
E tem um instrumento que eu gosto muito de falar, que são as audiências públicas. É ali, na ponta, pós-expediente, que a gente procura ouvir a população em certos temas. Por exemplo, uma audiência pública que foi muito importante para a sociedade, que a gente trouxe bons resultados, foi a audiência sobre pessoas em situação de rua. Que a gente ouviu, de fato, os anseios dos moradores. A gente ouviu pessoas em situação de rua, foram lá também, diversas entidades. Eu eu acredito piamente, assim, que o melhor modelo que o melhor modelo para a gente trabalhar com esse diálogo ativo, essa escuta ativa, é a audiência pública.